Oi, boa tarde. Peço desculpas, a minha casa ainda está um pouco bagunçada, né? Também lembrando vocês que sempre tem o fundo musical, a participação especial da Janaína, né? Que é a minha gata, que quando eu começo a gravar um vídeo, ela resolve também se comunicar com vocês, tá? Então, o fundo é sempre ela, tá? Eu gravei hoje, eu publiquei 4 vídeos no TikTok, 2 deles tratando de um assunto específico, que era demandas, feitiços, né? E o outro era sobre indiretas nas redes sociais. E depois, 2 outros vídeos explicando, um deles explicando o que eu ia fazer, e um último, né, que eu já estava respondendo um questionamento de uma pessoa, tá? Então, nesse momento, eu peço a bênção dos meus mais velhos, eu peço a Go, eu peço a licença dos orixás para conversar um pouco com vocês sobre essas questões específicas que eu levantei hoje de manhã. Então, assim, muitas pessoas, na verdade, mandam daí, não questionam publicamente, mas mandam questionamentos, enfim. E uma das questões que eu achei bastante sensível, na verdade, foi com relação àquela questão do devolva, né? Do devolver a demanda. Me preocupou até um pouco, porque pessoas muito jovens, com iniciação, aqui está a Janaína, ela que é a participante aqui do vídeo. Vai, filha. Pessoas muito jovens, assim, recém-iniciados no santo, falando sobre isso, sobre essa questão de devolver coisas que são feitas. Eu devolvo mesmo, quero ver, não sei o quê, bate, pega o fio de Exu, joga no chão e vai lá para a encruzilhada. Gente, existem coisas dentro da nossa religião que precisam ser levadas muito a sério. Você, amanhã ou depois, pode vir a ser uma mãe de santo, um pai de santo, ter a sua própria casa, ter os seus filhos, e é fundamental que você respeite para ser respeitado, né? Um pai de santo e uma mãe de santo que não tem o respeito dos filhos não conseguem manter a sua casa. Um pai de santo e uma mãe de santo que faz predileções, que faz diferença entre filhos, também tem muita dificuldade de manter alguns filhos dentro da casa. Não se ensina determinadas coisas para a pessoa se ela não tem idade para aprender aquilo. Você está colocando na mão de uma pessoa um valor, um conhecimento, um segredo, um segredo de uma magia que ela pode usar por inconsequência para qualquer coisa, tá? Agora, tem outra coisa também que é interessante dizer. Pensa, por exemplo, vamos começar na base, tá? Eu sou cientista das religiões, eu estudo a religião do Candomblé. Eu estudo a religião de matriz africana, e todas as oportunidades que eu tive de conversar com pessoas, principalmente remanescentes, quilombolas remanescentes, né? Pessoas de quilombo, enfim, que são netos, que são bisnetos, e até mesmo um filho de uma mãe, de uma mulher que foi escravizada por muito tempo, mesmo depois da abolição, né? Então, assim, e o que eles falam, na verdade, é que nós aqui, nós brincamos muito e nós fazemos muita troca e negociação com o orixá. Nós fazemos negociação no Brasil. Que a religião que foi implantada aqui por eles, pelos ancestrais, pelos antepassados deles, que trouxeram, claro que houve uma mistura, né, de várias tendências religiosas africanas. Então, o Candomblé é considerado uma religião brasileira, a Umbanda também, né, genuinamente brasileira, com matriz, com raiz na África, porque as nossas antecessoras, mulheres principalmente, depois da abolição, depois de serem libertas, voltaram à África para buscar elementos e voltar ao Brasil para estabelecer aqui a religião e cuidar daqueles que eram os filhos delas, tá? Então, até mesmo essa questão de ser filho de santo, eu tenho mãe de santo, pai de santo, é porque essas primeiras mulheres, elas abraçaram essa causa.
para não deixar aquelas pessoas que haviam nascido no Brasil, que não tinham como voltar para a África, que, entende? Elas trouxeram elementos e abraçaram essa causa e assumiram dentro dos quilombos, dentro das senzalas também, antes de buscar essa condição de mãe, tá? Então, assim, e essas pessoas dizem isso muito claro para a gente. Essa questão da negociação, tem uma questão voltada a Xangô que é muito importante. Eu não vou debater aqui porque ela está, eu não levantei muito essa questão ainda, ela está no livro, né, Humana Teoria da Bifurcação, que eu estou concluindo, que eles falam da negociação que a gente faz. Por exemplo, negociação com Oxum, negociação com Exu, negociação... Isso não é a prática deles, entende? Existe uma razão para eles fazerem determinados rituais, e esses rituais levam dias, meses para serem concretizados, concluídos, tal. É claro que funciona, né? A magia funciona, as coisas acontecem e tal. Mas quando nós nos iniciamos na religião, eu me lembro, pelo menos, que existe um momento em que você, além de fazer um juramento, naquele momento a Mãe de Santo está pedindo licença, a permissão também dos orixás para acolher mais aquele filho, aquela pessoa. Antes disso, ela fez ebó, ela deu buri, ela jogou várias vezes para que o jogo pudesse dizer, até que o jogo dissesse, não, eu aceito essa pessoa, entende? Né? O orixá Iemanjá, que é o meu orixá Iemanjá Ogunté, ou Oxum, ou Yansan, ou Oxóssi, Odé, ou Baluaê, ou Molu, Ossan, enfim, Xangô, Oxalá, né? Eu aceito esse filho, eu quero esse filho aqui. Tem pessoas, na verdade, que não tem nem necessidade de fazer, então por isso que nós chamamos de herança ancestral. Alguns casos, como o meu, por exemplo, que eu conheci minha Mãe de Santo e 1 mês e meio depois eu estava recolhida, né? Eu fui levada, na verdade, até ela porque eu estava desandando, tá? Fui levada, né, com a graça dos orixás. Sou muito agradecida por isso. Agora, vamos falar das demandas, por exemplo, né? Quando, às vezes, por exemplo, as pessoas dizem, fizeram um feitiço lá para Oxum, né, e para Oxum não sei o que, para Oxum acabar com o meu relacionamento. Gente, orixá não faz esse tipo de coisa. E tem mais, quem faz isso, na verdade, é catiço, Exu de Umbanda, que são os Exus, na verdade, que vêm de espíritos desencarnados. Tá? Muitos deles foram iniciados no Candomblé, iniciados no santo, por isso que tem as linhas ali de Ogum, de Iemanjá, de Xangô, de Oxóssi, enfim, né? Eu até acho assim, até discuto um pouco essa questão da linha de Xangô dentro da Umbanda, porque Xangô, na verdade, não gosta de Egum. Então, mas tem uma razão para isso, tem uma explicação, não vou entrar no mérito agora, tal, né? Mas, por exemplo, misturar Nanã com Ogum dentro do Candomblé é uma questão muito sensível para se misturar, né? Então, algumas coisas, por exemplo, as pessoas interpretam de uma forma um pouco equivocada e precisa ter esse cuidado, tá? Quando eu digo, por exemplo, olha, eu estou sofrendo, alguém está tentando de alguma forma me prejudicar, essa pessoa não foi até Iemanjá pedir para me prejudicar. Existem situações de pessoas que vão pegar terra de cemitério, bota dentro do ibá da pessoa, tal, mexe com ori, é óbvio, porque lá está o meu assentamento, o assentamento do meu orixá de frente, né? Então o meu ori, a minha cabeça, claro, ela vai ser mexida, mas em que circunstância eu vou devolver isso para a pessoa? Eu vou chegar ao nível dessa pessoa de também ir no cemitério e botar terra de cemitério no ibá do orixá de frente dela, de cabeça dela? Não, nunca. Em hipótese alguma, isso não se faz. Quando alguém manda uma demanda para você, ela manda através de Exu. E Exu do Candomblé, Exu Orixá, né? Exu Orixá é a própria expressão da fidelidade dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu estudo. Ele é tão fiel que ele faz.
Entende? Se ele se comprometeu a fazer alguma coisa, ele vai fazer para você. E se eu for lá depois e der o que ele quer, ele vai lá e desfaz e faz contra você. Porque ele é fiel. Exu não tem maldade, Exu brinca, né? Agora, quem tem maldade é quem foi lá pedir para fazer as coisas. Por exemplo, Oxum, de repente, Oxum, nós vamos falar Oiá. Oiá, há pouco tempo, num jogo, disse que qualquer coisa que alguém atentasse contra mim, ela mesma em pessoa viria me defender, né? Oiá é um orixá. Oiá é uma energia, a energia do vento, do raio, tá? Da tempestade. Então, assim, é óbvio, eu acredito que Oiá venha me defender, sim, vem ela mesma, ela não vai mandar um intermediário. Mas é aquela energia que vem, entendeu? Em minha proteção. Como ela vem, a gente não sabe. Às vezes a gente nem vê, nem fica sabendo que alguém atentou contra a gente. Então, existe, por exemplo, algumas fases da sua vida que você está sob a guarda, sob os cuidados de determinado orixá. Então, por exemplo, se Oxum é o meu orixá de cabeça e alguém vai lá pedir para Oxum para destruir o meu relacionamento, o meu amor, a minha relação com alguém, enfim, Oxum deve... Se Oxum fosse... se nós fôssemos personalizar Oxum aqui, ela ia dar risada, dizer, escuta minha filha, mas, né, você acha que eu vou pegar a minha própria filha, né, e a minha, né, vou destruir o casamento dela? Não. Essas coisas são feitas, gente, dentro do espaço onde existem os Exus de Umbanda, tá? Que não são maus também. Mas existem espíritos, na verdade, alguns conhecem como zombeteiros, como espíritos isso, espírito aquilo. Esses espíritos, na verdade, que estão precisando de luz, estão precisando de água, estão precisando de alimento, tá? Então, esses Exus, esses cadistas, eles aceitam fazer qualquer coisa em troca daquilo. E existem pessoas que os prendem dentro do seu terreiro, do seu espaço, para que eles vão trabalhar, né, para ela. E aí, em troca disso, eles vão fazer. As pessoas não libertam esse espírito, tá? Que um preto velho, por exemplo, não vai fazer mal para uma pessoa. A Maria Mulambo, por exemplo, a Maria Mulambo, se você for pedir para ela, fazer um pedido para ela de amor, né, para uma relação, para dar certo alguma coisa, existem questões que envolvem aí, né? Ela só vai fazer, primeiro, se o amor for verdadeiro, paixãozinha que passa, ou contatinho, ou quero isso, quero aquilo, não conte com Maria Mulambo, que ela não vai fazer. Ela só vai fazer se você e essa pessoa estiverem uma no caminho da outra. Ela não vai destruir uma família ou vai criar um efeito que eu chamo de efeito borboleta, que de fato é, né, efeito borboleta, que é, por exemplo, ela vai desmantelar aqui a minha família para montar uma para você porque você pediu para ela. E nisso, na verdade, toda uma cadeia é desconstruída, porque aquela pessoa que teria filhos comigo, e daí os filhos os meus filhos com essa pessoa teriam outros filhos, fariam determinadas coisas, isso tudo vai na verdade, se desestabilizar, desestruturar. Os orixás, né, e as pombagiras e os próprios preto velhos, enfim, caboclos, né, que são seres de muita sabedoria, eles não vão interferir em coisas que vai causar um descontrole na natureza, porque a natureza é o ambiente onde tem todos os elementos que eles necessitam para fazer as coisas. Então, muito cuidado quando fala dessa forma, muito cuidado com o que você faz ou com o que você pede ou com o que você acha que fez para alguém. Eu posso derrubar uma pessoa usando um espírito sem luz? Posso fazer, é possível. E aí você vê aquela pessoa quebrada, você sai dando risada, entende? Cuidado, tá?
Esse espírito um dia vai encontrar alguém que vai colocá-lo na luz. E ele vai reparar aquilo que ele fez. Ninguém está aqui para fazer o mal para ninguém. Existem circunstâncias, existem situações, existem casos. Existe um caso de um filho meu que a única saída, né? Eu até consultei minha mãe de santo também, né? Consultei, né? E a única saída naquele momento era devolver. Mas nós vimos, nós consultamos o oráculo, nós consultamos Ifá, e Ifá disse, pode devolver, que essa pessoa tem condições de desfazer. Ela vai desfazer do mesmo jeito que ela fez. Tá? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, é muita ousadia, muita audácia de um ser humano achar, por exemplo, que as entidades, né, estão aí à disposição do seu bel prazer, daquilo que você quer, de você derrubar o outro, de você desestruturar, desestabilizar uma família, ou de você machucar alguém, causar um acidente, matando pessoas que não tem nada a ver com aquilo, só porque você quer eliminar, você quer machucar, ou deixar numa cadeira de rodas uma pessoa. A nossa religião não é para isso não é ser religioso, isso não é ser, não é louvar Orixá. Orixá está aí para ser louvado, a entidade de Umbanda está aí para ser respeitada. Eles são curandeiros, eles são mediadores, eles são comunicadores, eles são, entende, médicos, eles são pessoas que são seres, espíritos que têm tanta coisa para nos ensinar. E a gente perde tempo ali, eufórico, pedindo a eles coisas que eles não vão fazer. Ah, mas o meu Zé Pilintro, que eu peço para ele faz. A minha Maria Padilha, se eu falar para ela faz, ela faz. A Maria Padilha não faz. Ela pode até, em respeito a você, ou por tudo que você faz, você vive tratando, alimentando, tal, ela pode demandar um espírito sem luz ou coisa assim para fazer aquilo. Ela não vai pôr a mão na sujeira. Ela não vai fazer. Ela tem muita luz para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Outra questão, por exemplo, se eu estou sentindo que alguém está tentando me desequilibrar, mexendo com o meu ori, né, ori a cabeça, mexendo com o meu ori, me desestabilizando, eu preciso procurar alguém que possa me ajudar a reorganizar isso, a recolocar as coisas no lugar. Se eu sei que quem fez isso para mim é uma pessoa mais velha que eu tenho que lembrar que existe o respeito e que eu tenho que ir buscar alguém mais velho que essa pessoa para fazer alguma coisa para me ajudar. E não é destruir aquela pessoa, não é machucá-la, não é devolver nada para ela. É fazer com que eu fique protegida de tal forma, né? Sob o alá de Oxalá, sob o escudo de Ogum, ou de Iemanjá, Ogunté, que é meu orixá, que é a guerreira, que traz Ogum consigo, né? Sob o manto de Oxalá, sob o manto de Xangô, que esses orixás, que essas energias me protejam e me escondam, para que eu não seja acometida por aquela energia ruim que está vindo, tá? Então, assim, quando esse cuidado, esse respeito tem que ter. A nossa religião, ela só existe, ela só perdura por conta do respeito, por conta da tradição, do respeito à tradição. Se nós desrespeitarmos a tradição, a nossa religião desanda, ela acaba, tá? Ela acaba. É muito difícil pra gente, por exemplo, quem leva a sério a religião do candomblé, né, principalmente, que é o que eu vivo, que eu vivencio, tem dificuldade, inclusive, de deixar a casa onde nasceu, por mais difícil que esteja de estar lá. Essa pessoa tem dificuldade, por quê? Porque nós criamos um elo com aquilo ali, né? Nós criamos a navalha é uma coisa muito forte, muito poderosa.
Nós amamos aquelas pessoas que nos trataram, que nos iniciaram, que nos ensinaram determinadas coisas. E nós sofremos por aqueles que nos tratam mal, com desdém, com indiferença, entende? Agora, por exemplo, um irmão meu mais novo que eu foi lá e fez uma coisa para mim. Primeiro, isso é uma coisa que eu ouvi bastante de alguém mais velho que eu, e eu considero isso hoje algo muito certo. Quem é essa pessoa para fazer algo para você? Você não tem orixá, minha filha? Você não tem orixá, meu filho? Seu orixá não é mais velho? Você não deitou na esteira antes dessa pessoa? Se você está se deixando, entendeu? Está se deixando atingir por aquilo que essa pessoa fez, você está faltando de alguma forma com o seu orixá, ou com o orixá dessa pessoa. Porque nem o orixá dessa pessoa vai permitir que alguma coisa te acometa, alguma coisa de ruim, porque essa pessoa é mais nova que você. Não interessa que posto ela tem, que cargo ela tem, ela é mais nova de santo que você. Ela é mais nova de esteira que você. Mas de qualquer forma, às vezes tem que cuidar dessa pessoa. Então quem eu procuro? Se eu estou na minha casa, no meu terreiro, na minha casa de santo, eu vou procurar a minha mãe de santo. Vou dizer, mãe, olha, tá acontecendo isso, tal, tô sentindo isso. A mãe vai jogar, a mãe vai perguntar, a mãe vai ver. E quem vai fazer alguma coisa é ela. Agora, existem contextos em que eu não tenho mais esse contato com a minha casa de santo, com a minha mãe de santo. Num contexto onde eu sou a Ielorixá, né? Hoje eu sou Ielorixá, eu não sou mãe de santo porque eu não tenho um chão ainda, né? Eu não tenho uma casa, eu sou mãe de santo quando eu tenho filhos, um espaço onde eu estou cuidando de pessoas. Nesse momento não, né? Eu tenho um posto de Ielorixá, tá? Mas eu aprendi algumas coisas que eu posso me defender até certo ponto. Mas, por exemplo, pessoas mais velhas, pessoas que têm mais caminho que eu, que têm mais, entende? Que têm fundamentos, né, no seu espaço, na sua casa, suficientes para fazer determinadas coisas, para mexer com a minha estabilidade, né, emocional, espiritual, com a minha consciência espiritual, minha consciência intelectual, minha consciência moral. Tá? É uma luta desigual, não adianta eu entrar numa guerra com essa pessoa, eu preciso buscar ajuda. E esse contexto está pautado na misericórdia. A misericórdia é fundamental. Então minha mãe, Iemanjá Ogunté, tenha misericórdia dessa pessoa. Eu não quero que essa pessoa sofra. Eu não quero que essa pessoa passe pelo que eu estou passando. Mas eu quero me livrar disso porque está me fazendo mal. E ela vai me colocar alguém, vai colocar alguém no meu caminho que vai me ajudar a resolver aquela situação. Tá? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão, e por que eu falei que, desculpa, voltando um pouquinho, por que eu falei que era uma questão sensível? Tá? Porque às vezes envolve o próprio pai de santo, mãe de santo seu, tá? Gente, a gente não entra para macumba, né, como costumam dizer, eu sou macumbeiro, para ver coraçãozinho de pombo bater fora do peito, não. A gente entra para se tornar um ser humano melhor. É para isso, e toda a religião, todo o caminho que envolve religiosidade, espiritualidade, tem dores, tem feridas, tem espinhos, tem rosas e tem flores macias, tem cuidado, tem desavença, mesmo uma família, né? Um grupo de amigos, um grupo de colegas de trabalho e tal. Então, cuidado com isso. Com relação à questão que eu falei da internet, né? A pergunta que me veio é assim, tá, mas por exemplo, a pessoa fica stalkeando a minha conta. Ela criou uma conta fake para stalkear, para saber o que eu estou fazendo. Então eu mando indireta mesmo. Olha, isso é um problema seu.
Quer fazer papel? Me desculpe. Quer fazer papel de palhaço? Fique à vontade. Porque essa pessoa não entra ali para ver suas indiretas. Se ela estiver sofrendo porque ela te deixou, né? Tem pessoas que mesmo sentindo, mesmo gostando, elas saem do relacionamento, se afastam por alguma razão, tá? Às vezes por um descuido, às vezes por não ter enxergado uma coisa, às vezes por não ter percebido que o que você disse não foi bem aquilo que ela entendeu, né? Pessoas que são mais tipo, sabe, né? Faca na bota que a gente chama, entende? E vai, essa pessoa quando ela entra, ela só entra para saber o que você está fazendo, para ver se você ainda está à disposição, ou enfim, se você está sentindo a falta dela. Agora, quando ela vê você colocar recadinhos ali, né? Primeiro, se ela notar, ela vai notar e vai dizer, tá sentindo a minha falta, fica me mandando recado. E tem pessoas que nem entram, nem querem saber, né? Isso é palhaçada, é bobagem, é perda de tempo, é perda de tempo total. Isso não nos leva absolutamente a nada. Quando uma pessoa quer me deixar, tem uma razão dela para me deixar, seja qual for. Ela pode ter sido injusta, ingrata, incompreensiva, ela pode ter me traído, ela pode ter feito o que for. Essa pessoa tem o direito, tem a liberdade, tem o livre-arbítrio. Ela vai para onde ela quiser. E a gente fica quieto no nosso canto e a gente espera para ver o que vai acontecer. Às vezes essa pessoa toma consciência e te procura e diz, olha, me desculpe, me perdoe, o que eu fiz foi errado, né? Eu percebi, eu achei que fosse ser melhor para mim aquela situação e na verdade me dei muito mal, tô voltando aqui, tá? Porque eu preciso de você, eu sei que eu gosto de você, eu quero estar com você. E às vezes por orgulho ela nunca vai fazer isso, ela vai sofrer, às vezes mais do que você. Agora, o direito dessa pessoa ir independe do que ela fez para ir, a menos que ela tenha cometido um crime contra você. Aí sim, aí você vai ter que buscar a justiça, né? A justiça da terra, para que essa pessoa pague por aquele crime, é diferente. Agora, deixar você não é um crime, é um direito que a pessoa tem. Ah, Vânia, mas me deixou, me trocou por uma pessoa que não vale nada. Não vale nada para você. E se não valer nada para ela, lá na frente ela vai perceber, vai ter um momento que ela vai perceber. Tá? Ela vai sentir também a pegada dessa pessoa que não vale nada. Ah, Vânia, mas ela me... Olha, eu cheguei em casa, né? Vi cheiro de perfume de outra mulher, tal, de outro homem, tinha marca de batom na roupa, porque não sei o que me traiu, tal, e depois ainda me deixou. Também não cometeu um crime, né? Felizmente, eu acho, não sei, ou infelizmente, ainda não é crime. Traição não é crime. Antes se resolvia na bala a traição, ainda tem alguns lugares onde as pessoas fazem isso. Mas não está no Código Penal, no Código Civil. Não é um crime, tá? É claro que existem situações, eu mesma penso, por exemplo, que existem situações quando a pessoa te ilude conscientemente, simplesmente para te ver depois sofrer. Deveria existir, né, uma lei que fizesse com que essa pessoa, que você pudesse ser indenizado pela sua dor. Pode ser que um dia tenha, porque a pessoa fez intencionalmente, ela causou em você um desconforto, um descontrole emocional, né? Ela te desestabilizou emocionalmente. Então são coisas bastante distintas. Agora, ficar mandando recadinho na internet, perdendo seu tempo, entende? O que mais vai fazer com que essa pessoa olhe para você como um ser diferenciado é quando você vai e você continua sendo você mesmo, mostrando que você ainda melhorou ainda mais com aquilo que aconteceu, que você cresceu mais, que você compreende aquilo e que você respeita aquela decisão dela, por mais cruel, dura e difícil que seja para você.
Quem está falando aqui com vocês não é uma pessoa que não tem dores. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que sente muitas dores, né? Eu sou uma pessoa bastante sensível, bastante sensível. As coisas me atingem muito mesmo. Embora eu tenha crescido bastante e tenho trabalhado muito a minha inteligência espiritual para me tornar um ser humano melhor, mais forte. Porque as pessoas sábias, de verdade, a sabedoria, não estou falando da sabedoria intelectual, mas a sabedoria espiritual, a sabedoria a sabedoria humana de ser, lembra, ser humano. Essa sabedoria não permite que a pessoa se abale por nada. Pode acontecer o que for, ela continua seguindo o propósito dela. E qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? O meu propósito hoje, Elvânia, é estabelecer a minha casa de santo para cuidar dos meus filhos, que eu tenho filhos por aí que precisam de atenção, outras pessoas que me procuram. Então eu não posso permitir que certas coisas me abalem e me tirem desse caminho. Mas eu ainda não sou sábia suficientemente, talvez nunca vá chegar a esse patamar de sabedoria, de não me deixar cair, derrubar por uma atitude de alguém ou por um sentimento, entende? Por ter investido o meu tempo, o meu carinho, o meu amor para uma pessoa, não que uma pessoa que não presta, mas uma pessoa que estava buscando outra coisa, que não era aquilo. Tem pessoas que nem entendem exatamente toda essa dedicação. Ela diz, isso aí tá demais, entende? Prefiro ir para aquele lá que me trata de qualquer jeito, porque pelo menos ali é verdade. Isso aqui não existe. As pessoas não estão mais acostumadas, na verdade, com gente, com esse cuidado todo, com essa atenção toda, tal. Então, assim, muito cuidado com isso, com quando você faz esse tipo de coisa. Muito cuidado onde é que você pisa. Muito cuidado. E tem outra, voltando lá para o primeiro assunto para a gente encerrar. Por que eu procuro alguém mais velho que eu, né, dentro do santo, mais velho que a pessoa que talvez esteja tentando me desestabilizar? Porque essa pessoa tem que ter estrutura, porque ela vai carregar o Odu daquela situação. É ela que vai carregar, ela vai assumir aquilo para ela. Então ela tem que ter estrutura para assumir aquilo para ela. Você entende o que eu estou dizendo? Então você, neném, que acabou de nascer no santo, ou que nunca nem entrou num quarto de santo, mas se veste de branco, bota um ojá na cabeça de 2 metros de altura, enche o pescoço de fio de contas, inclusive brajá. Brajá, que é uma coisa que só utiliza, por exemplo, quem usa brajá é filho do Xumaré, é filha de Euá, enfim, né? Em situações específicas, não ando por aí com o brajá pendurado no pescoço. E se a minha mãe de santo, se o meu pai de santo não estiver usando, não usa brajá, quem sou eu para usar? Então você que acabou de nascer, tenha cuidado com o que você faz. Que os orixás nos abençoem e nos dê sabedoria e sapiência.